Gostaria de compartilhar com vocês um resumo das principais ideias, princípios e lições que extraí deste livro. Primeiramente, é importante observar que o livro é destinado a iniciantes, embora contenha alguns conceitos que podem exigir um conhecimento um pouco mais avançado. Estima-se que compreenda cerca de 85% do conteúdo. Certas declarações, especialmente as relacionadas ao mercado de ações, ainda são novas para mim, mas a maioria do livro é acessível e fácil de entender. O livro não se limita a aspectos técnicos do mercado financeiro. Ele também abordou lições importantes de vida, como ganância, avareza, a importância de economizar e o equilíbrio entre ganhar e perder. O livro é dividido em 20 capítulos, cada um oferecendo uma lição de vida distinta. Vou destacar o que mais me impressionou. O título A Psicologia Financeira é adequado porque enfatiza que, para ser um bom administrador de dinheiro, não basta possuir grande intelecto ou conhecimento aprofundado em matemática e números. O controle emocional é crucial. O autor argumenta que uma pessoa que não consegue controlar suas emoções e comprar impulsivamente ao ver algo desejado está propensa ao fracasso financeiro. Saber calcular CDI ou rentabilidade não será suficiente se você não conseguir manter o controle emocional em relação ao dinheiro. Um exemplo claro é uma pessoa que, ao ver um novo tênis, deseja comprá-lo imediatamente ou que decide adquirir uma televisão sem ter o dinheiro necessário. Essas ações impulsivas indicam um descontrole emocional. O autor também destaca a importância de começar a investir o quanto antes. O autor utiliza o exemplo de Warren Buffett, o maior investidor do mundo, cuja fortuna chega a 100 bilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$500 bilhão. Warren Buffett, atualmente com cerca de 90 anos, iniciou seus investimentos ainda muito jovem e manteve uma abordagem constante ao longo dos anos. O livro explica o conceito de juros compostos e como eles atuam a nosso favor com o tempo. Os jurados referiram-se ao processo pelo qual o montante investido cresce a cada período, com os ganhos acumulados gerando mais ganhos. Por exemplo, se Buffett começou a investir aos 15 anos, os juros compostos foram desenvolvidos para que ele alcançasse 100 bilhões de dólares aos 90 anos. Se ele começou a investir aos 30 anos, hoje teria apenas 11 milhões de dólares. Este exemplo ilustra claramente a importância de iniciar os investimentos o quanto antes. A mensagem principal é: comece a investir o mais cedo possível e mantenha a regularidade. Os juros compostos trabalharão a seu favor, exigindo apenas que você invista de forma constante. Outra lição importante abordada no livro é a questão da ganância. A ganância é o desejo incessante de querer sempre mais, sem nunca se contentar com o que já se possui. Muitas pessoas têm o suficiente, mas essa busca contínua por mais frequentemente leva a decisões imprudentes. O autor cita uma frase marcante: arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante não faz sentido. Isso é uma forma de tolice. Portanto, é fundamental ter cuidado com a ganância e aprender a se alegrar e se contentar com o que já se tem. Além disso, o autor ressalta que cada pessoa possui uma experiência única, um contexto distinto, uma formação diferente, expectativas variadas e níveis de educação diversos. Assim, cada indivíduo adota uma abordagem diferente para investir. Por isso, é essencial ter cautela ao considerar conselhos financeiros de pessoas que não compartilham o mesmo perfil que o seu. Respeitar a diversidade de perfis de investidores e ser criterioso ao aceitar conselhos é fundamental. Não devemos seguir cegamente as recomendações de quem tem um perfil completamente diferente do nosso. Outra lição importante que o livro traz é sobre a cautela durante os momentos de sucesso. Quando nossos investimentos estão crescendo de forma constante e estamos indo muito bem, é comum relaxar e baixar a guarda. Esse excesso de confiança e otimismo pode ser perigoso. O autor sugere que uma dose moderada de medo pode ser benéfica para o investidor. Esse medo nos torna mais cautelosos,
ajudando a evitar a crença de que sempre estaremos em uma situação financeira favorável. Manter um certo nível de prudência é essencial para não se tornar imprudente. Além disso, o autor aborda o conceito de diversificação, que é fundamental nas finanças. A ideia central é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você tem uma cesta com 30 ovos e ela cai, você perderá todos de uma vez. No entanto, se distribuir os ovos em várias cestas, perderá apenas uma parte em caso de acidente. O autor ressalta que grandes investidores e empresários não tomam boas decisões o tempo todo. Portanto, é essencial diversificar seus investimentos. Peter Lynch, um dos investidores mais renomados do mundo, afirmou que, mesmo sendo um investidor excelente, você acertará em 6 de cada 10 tentativas. Isso demonstra que até os melhores fazem algumas escolhas erradas. Warren Buffett, por exemplo, investiu em mais de 400 empresas ao longo de sua carreira. No entanto, a maior parte da sua fortuna é atribuída a apenas 10 desses investimentos. Isso significa que dos 400 investimentos, 390 não foram lucrativos, mas os 10 bem-sucedidos foram suficientes para vencer o bilionário. A lição é clara: diversifique seus investimentos e não espere acertar todas as vezes. Outro ponto crucial abordado no livro é a liberdade financeira. Se você ainda não está familiarizado com esse conceito, é importante entender que também é uma meta que eu busco para minha vida financeira. O autor define liberdade financeira como a capacidade de acordar todos os dias e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje. Ele explica que ser verdadeiramente rico é ter liberdade de tomar suas próprias decisões. Isso inclui escolher com quem passar o tempo, a que horas acorda, quando consultar um médico, entre outras coisas. A verdadeira riqueza não se resume a conseguir dinheiro ou adquirir bens ostentosos, como uma Ferrari. O autor destaca que investir no futuro e alcançar a liberdade financeira é mais valioso, mesmo que isso exija abrir mão de algumas indulgências no presente. Muitas pessoas acabam gastando demais, tornando-se reféns de seus trabalhos e chefes e vivendo uma vida sem verdadeira liberdade. Elas trabalham longas horas, chegam em casa exaustas e têm medo de faltar ao trabalho. Isso não constitui uma vida plena. A verdadeira liberdade financeira é a capacidade de viver sem essas preocupações constantes, desfrutando de autonomia e controle sobre sua própria vida. O livro também aborda a questão da mediocridade, que é o uso do dinheiro para impressionar os outros. O autor critica a prática de gastar grandes quantias em bens caros, como tênis ou smartphones, apenas para demonstrar riqueza. Ele argumenta que a verdadeira fortuna é o que está guardado e investido, não o que é exibido. Muitas vezes, o que parece ser riqueza é na verdade um sinal de individualização. Por exemplo, alguém que compra um celular caro parcelado em 30 vezes pode parecer rico, mas na realidade está tentando impressionar os outros com um bem que logo se tornará obsoleto. A fortuna é representada pelo que você tem verdadeiramente guardado e investido, não pelo que você exibe. O autor também oferece reflexões valiosas sobre o conceito de fortuna. Ele afirma que fortuna são os carros não comprados, os relógios não usados, os diamantes não comprados, as roupas que foram deixadas nas araras da loja e o assento de primeira classe que foi recusado. Em outras palavras, a fortuna é representada pelos investimentos financeiros ainda não convertidos em bens visíveis. Enquanto muitas pessoas compram coisas para mostrar aos outros que são ricas, quem realmente possui fortuna é aquele que não se preocupa em exibir sua riqueza, mas sim em ter a liberdade financeira para fazer o que quiser, na hora que quiser. Por fim, o autor recomenda que você administre seu dinheiro de forma para garantir uma boa noite de sono. Se você estiver pensando em investir em algo que não compreenda bem, que considere arriscado ou complicado, é melhor evitar esse investimento. Manter a tranquilidade financeira é essencial. O livro oferece várias lições importantes e práticas que ajudam a transformar a mentalidade sobre finanças.
Se você gostou desse resumo e quer saber mais, deixarei o link na descrição para adquirir o livro. É um excelente recurso para transformar sua forma de pensar sobre dinheiro e investimentos.